Boa noite, Jessiara. Tudo bem com você? Boa noite, Sandro. Tudo bem? E você? E o André? Como estão? Muito bem. Boa Coisa noite, boa. André. Seja bem-vindo aí ao nosso evangelho de hoje, né? Participação aí do filhote. Hoje temos uma participação especial. É isso aí. É isso aí. Daqui uns tempos aí a G também vai trazer mais alguém aí para participar com a gente, né, G? A Alana, se Deus quiser. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Vamos lá? Vamos começar sem mais delongas? Vamos. Então vamos lá. Eu convido a todos então a fechar levemente seus olhos, se preocupar apenas com a respiração nesse momento. Se conectando consigo mesmo, com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, com sua mentora, estabelecendo essa ligação para que, durante o Evangelho, durante esta noite, possamos aprender um pouco mais aquilo que realmente precisa ser aprendido. Que saibamos, Pai, nesta noite, agradecer. Agradecer por este momento, agradecer por essa semana maravilhosa que tivemos, agradecer pelo dom da vida, por podermos escutar, por podermos falar, por podermos enxergar, por podermos sentir e por podermos amar. Que a sua bendita luz, Pai, possa sempre se fazer presente junto de nós, abençoando a todos que vão em nosso coração e nossa mente, e abençoando também, Pai, aqueles irmãos e irmãs que, porventura, em eras passadas, ou até mesmo nesta era em que vivemos, tenhamos os magoado, feito algum mal, prejudicado de alguma forma. Que a sua luz, Pai, possa pairar sobre todos nós, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Diga lá, minha querida, qual é que vai ser a passagem do Evangelho de hoje? Sandro, se você me permite, eu gostaria de dar continuidade no que a gente estava lendo semana passada, do capítulo 5. Achei um capítulo muito interessante, tem umas coisas aqui que eu gostaria que a gente fizesse esse capítulo. Ele não vai ser todo lido hoje, mas que a gente fizesse essa sequência desse capítulo. O que você acha? Perfeito. Excelente escolha, sim. Então, vamos lá. Capítulo 5, os que são misericordiosos. Item 14, instruções dos espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoarei-lhes não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida, tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, seja caridosos, generosos, prodígios, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assentais à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos exploradores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tende para seres indulgentes. Portanto, o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vós dizeis, espíritas, sede-os, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão em uma coisa, no bem que podes fazer. Aquele que enveredou por esse caminho
não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora fundo do coração de cada um de seus filhos. Felizes, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Então, o perdão das ofensas. Nós ainda temos muita dificuldade, né, de perdoar as pessoas. Guardamos muita mágoa, muito rancor, ficamos murmurando, ruminando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos ruins que brotam no nosso coração a partir de uma falta que nos é direcionada, seja ela intencional ou não. Mas devemos fazer uma análise muito profunda, principalmente dos nossos atos, das nossas palavras, né? Porque muitas vezes a gente magoa, até mesmo sem perceber. Torna-se uma coisa tão natural para a gente, que às vezes a gente normaliza coisas que não são normais. Você dirigir uma pessoa com um pouco mais de agressividade ou com um pouco mais de rispidez, sem levar em conta o que aquela pessoa está vivendo, por que aquela pessoa agiu daquela forma. Então, muitas vezes a gente age no impulso e ofende e é ofendido, mas esquecemos das ofensas que fazemos e guardamos só aquele pedaço que nos atingiu, né? Então, devemos lembrar que os nossos atos, palavras, são como bumerangue, eles vão e voltam. E tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, que o Ricardo Melo fala sobre a mão suja de lama, né? Quando você joga a lama em alguém, a lama vai sujar aquele alguém, mas a sua mão foi suja primeiro. Então, não seja a sua mão a sujar de lama. E eu faço um adendo ainda nessa parte com relação ao que está aí na passagem, né? Você falou que a palavra, né, e a ação são responsabilidade nossa. E também os nossos pensamentos, né? Porque quando tu manipula os teus pensamentos, quando tu entra numa conversa mental, né, que aí entra o teu ego junto com todas as situações que aconteceram e que provocaram aquelas ofensas, tanto da nossa parte para com o outro, quanto o outro para conosco, né? Quando a gente faz essa ruminação, como tu disse bem, a gente fica ruminando os pensamentos, tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender que também faz parte do nosso controle, certo? Porque o pensamento vem antes da ação. Então, se nós conseguirmos manipular melhor os nossos pensamentos, cuidar melhor dos nossos pensamentos, talvez a carga de impulsividade que a gente vá inferir contra alguém seja com uma menor quantidade, entende? Então, a partir do momento em que eu consigo fazer esse controle desse meu pensamento naquela situação, que muitas vezes pode ser corriqueira, pode ser no dia a dia, né? Uma coisa que aconteceu entre pai e filho, né? Ali naquele dia, pode causar uma ruptura, sabe? E talvez nesse momento possa não estar fazendo mal, parece que não está fazendo mal, mas a gente não sabe lá no futuro como é que vai ser. Se essa gotinha de uma rusga não foi o suficiente para abrir uma fissura grande, entende? Cuidar, então, com aquilo que a gente pensa para que quando a gente agir de forma mais coerente. E eu gostaria também de salientar uma coisa que o Rossandro Klinge fala bastante sobre o perdão, tá? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é ser conivente com o mal. E perdoar é, na verdade, um exercício de aceitação. Aceitar que nós não temos condições e maturidade para enfrentar aquela situação naquele momento. Faz sentido? Muito. Eu acho que o maior desafio da gente quando você coloca o exemplo de pai e filho, o maior desafio está dentro da nossa casa, né, do nosso lar, com as pessoas que estão ali, que elas são as que mais nos ensinam e que mais nos desafiam. Mas a gente tem que lembrar que elas foram, entre aspas, plantadas ali não por acaso, que nós estamos cercados das pessoas que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso despertar, para o nosso aprimoramento enquanto ser. E é muito bonito quando a gente passa a estudar o espiritismo e ver dessa forma, né? Porque antes eu pelo menos tinha uma visão muito diferente. Uhum. Então, os estudos da palavra,
essa proximidade que ela nos traz com Deus, como ela vai realmente tocando o nosso coração, como ela vai amansando. Muitas vezes eu ajo muito por impulso, muito, mas agora quando eu ajo, pelo menos eu paro e falo assim, peraí, não é assim não. A gente desacelera um tiquinho o carro, volta atrás, pede desculpa, coisas que antes a gente achava um absurdo, quem tem que pedir desculpa não sou eu. Exato. Hoje eu peço muita desculpa, e eu gosto, me faz bem pedir desculpa, me alivia. Antes, o que me aliviava era devolver a ofensa. Quantas vezes eu perdia noites pensando, minando, ensaiando o discurso que eu ia ter quando eu encontrasse novamente a pessoa, porque eu tinha que descontar, né? E eu acho que a gente faz muito isso. É do ser humano, faz parte da nossa humanidade. Sim, faz parte da nossa sobrevivência como comunidade, sabe? É a disputa do poder eterno. A gente precisa sempre estar sempre se sobrepondo ao outro, sabe? A humanidade ainda não chegou na fase em que todos estamos no mesmo patamar e a gente caminhando junto, todo mundo junto, certo? A gente avança muito mais rápido do que um querendo brigar com o outro, disputar poder, disputar autoridade, sabe? Eu trago o exemplo do filho, não é porque o André está aqui, é porque é a minha vivência, sabe? Sim. Entre pais separados, o que acontece? É uma disputa pela atenção do filho. É usado o filho também para, muitas vezes, ser uma ferramenta de troca, ser uma forma de manipulação, entende? De manipular situações. Se nós não estivermos embasados nessa espiritualização que a gente tem, nesse contato com Deus, né? Independente da religião, nós escolhemos ser espíritas, né? Então, é mais tranquilo, é mais fácil de a gente passar por essas dificuldades, essa jornada que a gente tem, sabendo que tudo isso é passageiro e está sendo colocado na nossa vida por um propósito maior. É um propósito muito maior. A gente está treinando aqui quanto ser humano, né? Nós recém saímos da animalidade. É um trabalho que a gente tem que fazer com o ego, né? Dominar o nosso orgulho, porque muitas vezes nós deixamos que o orgulho sobressaia, né? Uhum. E também aprendemos uma frase que muitos de nós colocam leva assim a ferro e fogo, que é eu não levo desaforo para casa. Uhum. E isso é a pior coisa, porque você não levar desaforo para casa, você às vezes provoca um desaforo muito maior e muito desnecessário. E é aquilo que poderia ser uma coisa simples de resolver, toma proporções bem maiores e acaba, às vezes, comprometendo e fazendo com que depois se... Então, mas a gente está evoluindo, é um processo, é começar a refletir quanto a isso, começar a colocar em prática outras coisas que nos fazem bem, é vivenciar, aceitar que, não, se eu ficar brigada, assim, se eu ficar com essa coisa me remoendo, ela está machucando primeiro a mim, então, o perdão não é para o outro, o perdão é para mim, o perdão te liberta. E muitas vezes a gente remói muitos anos, né, dores, por muito tempo, nos tornamos prisioneiros dessa condição. E isso compromete muito o nosso caminhar. Verdade. Uma reflexão muito preciosa para que façamos. Com certeza. Por isso que eu sugeri da gente dar continuidade nesse capítulo, porque eu achei um capítulo muito rico. Perfeito. Perfeito. Passamos para a próxima. Então, continuando do livro Pão Nosso, capítulo 3, o arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado. E, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras, e à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos de modo a evitar prejuízos graves
a terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam a semeadura e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, sem esforço, sem realmente botar a mão no evangelho e seguir ele como sendo o nosso arado, sem abrir mão da presença dele na nossa vida, não haveria significado para desenvolver a nós mesmos nessa jornada da vida. O arado que ele fala aqui são todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para facilitar e para trabalhar a nossa vida. Nosso orgulho, como tu disseste antes, na passagem anterior, né, Gê? O egoísmo, trabalhar o nosso pensamento, tudo isso é o arado. Segurar a nossa língua dentro da boca, para que ela não solte o veneno que normalmente escorre quando a gente está com o coração carregado de mágoa e de tá adoecido. Tudo bem casadinho, né? O texto anterior com o texto de agora, perdoar uma das funções do arado. E seria colocar os ensinamentos na prática, né? Como nós lemos em tratamentos anteriores, nós colocamos sobre isso. Os nossos pensamentos, os ensinamentos que a gente está aprendendo, o conhecimento que nós estamos adquirindo, porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Então, colocar em prática, mesmo que a passos lentos, porque muitas vezes a gente ainda não consegue colocar na prática, mas prestando atenção de como a gente está agindo, o que a gente pode fazer para melhorar, como que a gente pode atuar na nossa vida para ser exemplo para os que nos rodeiam, né? Então, agir de forma correta, agir de forma íntegra, agir de forma... procurar ser mais manso de coração, perdoar, ter empatia, refletir antes de se posicionar. Nós vimos na semana passada a questão da calma, espera um pouco. Teríamos que esperar um pouco mais para falar, um pouco mais para colocar, que a gente se posicionar, a gente faz com mais leveza, com mais critério, né? Não age com tanta intempestividade. Então, eu vejo nesse sentido. Pegar o nosso arado com consciência é cansativo, é trabalhoso, mas mirar na recompensa. Trabalhar o nosso espírito é cansativo, é trabalhoso, é dolorido, porque a gente mexer com o nosso ego muito, muito, muito dolorido, mas é a recompensa. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Saúde. Prometeu que valeria a pena. Com certeza, com certeza. Isso é a fé, né? Isso é a fé, aquela que a gente falou lá há 2 tratamentos atrás, né? A fé... Os tratamentos estão sendo bem complementares, né? Aham. Sendo bem complementares. E isso é bacana, porque a gente vai desenvolvendo uma linha de raciocínio e vai dando continuidade a ela. E é o quanto... Às vezes a gente está tendo um pouco mais de bagagem para falar. Isso é bom, isso é muito bom. Você vai dando mais confiança, vai dando mais entusiasmo. Olha, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu posso falar, isso aqui eu posso, né, me apropriar do conhecimento, posso colocar em prática. Exato, e fazer aquilo que realmente Jesus nos pede, né? Adquirem o conhecimento, interiorizem o conhecimento e coloquem o conhecimento em prática. E multiplique. Exatamente, multiplicar. E é um sentimento muito gratificante, quando a gente realmente consegue começar a desenvolver. É muito bom. Maravilhoso, realmente. Agradecer muito a Deus a oportunidade. Eu tenho falado aí nos atendimentos que eu faço com o pessoal que
Eu entendi que eu sou um instrumento de Deus para fazer isso que faço. Certo? Minha missão é desenvolver a humanidade que existe em nós. E a gente só se torna um ser humano se passa a ser. Porque humanos, né, é só uma classe, um gênero do reino animal. Tá? Assim como existem dentro da classe, o André que sabe essa parte, mas tem lá, faz parte dos mamíferos, dentro dos mamíferos tem o homem, tem os macacos, tem... Né? Então, o humano é uma parte de um todo. Mas ser humano é entender que a gente tem a mesma animalidade que os animais, a mesma resistência e resiliência que as plantas, a mesma força e durabilidade dos minerais, mas a gente tem o raciocínio e a gente tem, principalmente, o sentimento que nos difere de todos os outros, certo? De poder raciocinar, poder se emocionar, poder trabalhar intrinsecamente em nós mesmos, para que a gente consiga se tornar, como tu falaste logo no começo do nosso encontro hoje, se tornar exemplo para aqueles que estão à nossa volta. A gente sabe, né, Jay, que falar assim é muito bonito, muito legal, mas na prática não é bem assim, né? É como tu disseste, é trabalhoso, é penoso, é duro, às vezes é doloroso ao extremo, mas nós temos resiliência e força, e principalmente fé de que daqui um pouquinho isso passa, e a gente vai experimentar a felicidade, essa que Jesus diz para nós que existe, e que a gente tem frações, tem fagulhas, tem faíscas dessa felicidade plena que ele fala ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, em pequenas situações e circunstâncias. Se a gente conseguisse juntar todas essas num potinho, nós teríamos um potinho de felicidade que estaria se... Ai, coisa boa, que maravilha, tudo mais. Vale a pena todo o trabalho, vale a pena agarrar o arado e seguir adiante. Vamos lá, então, para a prece final. Tá bom? Ouço e obedeço. Minha mãe, né? Eu preciso Sim, olhar. com certeza, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, vamos fechar levemente os nossos olhos, aproveitar que o nosso pensamento, o nosso coração está em Deus, está em Cristo. E vamos pedir a Deus, aos nossos mentores, anjos guardiões, a proteção e o amparo para todos os irmãos e irmãs que estão em nossa mente e nossos pensamentos. Hoje, Pai, venho até Ti e lhe peço encarecidamente que derrame as suas bênçãos de saúde, de amor e de paz no lar dos pais da Gessiara, onde ela se encontra nesse momento. Abasteça, Senhor, este lar com sua luz de saúde, de paz, de alegria. Abençoe também, Senhor, a todos os lares das pessoas que nos acompanham na noite de hoje. Pedimos ainda aos caravaneiros do amor que aqui se encontram, que promovam uma limpeza de todos os miasmas, formas, pensamentos e energias deletérias que acumulamos aqui em nossa casa, em nossos lares, por nossos pensamentos e vibrações. Se porventura o nosso lar tiver a presença de algum irmão ou irmã que também foram atraídos por essas energias, que eles possam ser acolhidos e amparados, e levados a algum posto de socorro, e lá receberem todo o cuidado e carinho que lhes são merecedores. Peço ainda, Pai, que fluidifique as águas que beberemos, incutindo ali nestas águas todos os fluidos necessários para o bom refazimento de nosso corpo físico, de nosso perispírito, de nosso espírito. Que a sua luz bendita, Pai, possa sempre se fazer presente em nossa vida, iluminando os nossos entes queridos, os nossos amigos e os nossos inimigos. Iluminando a todos os irmãos que se encontram acamados, que se encontram em condições ruins, que se encontram desamparados de um afeto, de um abraço. Obrigado, Pai. Agradecemos pelos ensinamentos dessa noite e rogamos graças para a semana que vem. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Uma excelente semana para todos nós. Namastê.
Namastê. Namastê.